Vamos iniciar aqui o quiz. Alguns ficaram com dúvidas. Tinha algumas coisinhas que estavam errado ali, que me avisaram, aí eu já arrumei ali, tá bom? Vamos ver aqui o quiz da aula passada. Então, quiz 1. Então, ó, vamos lá. Aqui eu sempre mostro para os alunos, né, como é que faz e põe qualquer coisa. Vamos iniciar uma nova visualização. Então, vamos lá, gente. Me ajudem aqui, tá? Primeira pergunta. Quando se deixa cair uma peça de metal inerte, cuja massa é 17,32, em um cilindro graduado que contém 3,24 ml de água, o nível sobe para 4,98. Qual a densidade do metal em gramas por centímetros cúbicos? Então, aqui é uma pergunta de densidade. Precisamos lembrar da equação. Deixa eu abrir aqui no tablet, que daí eu consigo resolver manual aqui. Só um instantinho, já começamos ali, Google Meet. Então, gente, enquanto vai abrindo aqui, eu vou perguntando para vocês. Como que eu calculo densidade? O que é densidade? Quem me responde aí? O que é a densidade? Cadê Luiz Henrique? Cadê você, Luiz Henrique? Luiz Henrique, não? Ai, ai, ai. Cadê o Jonathan? Tá aí, Jonathan? Fala, professor. E aí? Então, Jonathan, o que é a densidade? Você lembra? Na verdade, eu nem lembrava, professor. Eu vi no chat que os piá comentaram aqui. Colocaram no chat. Densidade é igual a massa sobre o volume. Excelente. Peraí, deixa eu só diminuir o volume aqui. Opa. Isso aí, alguém respondeu no chat ali, o Gregory, né? Isso, o Guilherme também. Massa sobre volume, tá? Não tem problema se vocês não lembram. Não era algo que eu revisei na aula passada com vocês, tá? Mas é uma relação bem conhecida, aqui, uma relação de massa por volume. Então, como que a gente vai fazer aqui para resolver a densidade? Tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela, vou mudar a forma de compartilhamento. Então, creio que já está aparecendo aqui. Deixa eu pegar um caderno qualquer aqui, vamos lá. Então, aqui, ó. Densidade, gente, lembrem-se, densidade é uma equação, vocês aprendem lá na física. Densidade é uma relação de massa por volume. Então, a densidade é a massa dividido pelo volume. Tá? Essa que é a relação de densidade. Então, o que eu sei? O que foi me dado de dado? Eu tenho a massa de um metal inerte. Essa massa é 17,32 gramas. E um volume, ele contém um cilindro graduado, contém 3,24 ml de água. Então, 3,24 ml de água. Aí, quando foi jogada essa peça, o nível da água subiu. Então, o nível zero da água, ele subiu, o nível inicial da água de 3,24 subiu para 4,98 ml de água. Então, vamos imaginar a situação. Você tem um recipiente. Nesse recipiente, você tem um volume de água ali. Tá? Aí você deixou cair uma peça de metal dentro dessa água. Caiu uma peça de metal. Quando caiu a peça de metal, o volume da água aumentou. O que eu posso concluir com isso, gente? Que conclusão que eu posso chegar disso? Que o volume aumentou? O volume aumentou. E o que significa esse volume que aumentou? Pensa assim comigo. Vocês têm um volume de água.
aí você jogou uma peça de metal. Então, o volume da água era aquele volume inicial, que tinha ali 3,24. Se eu joguei uma peça de metal e o volume aumentou, a quantidade que vai aumentar vai ser exatamente igual ao volume do metal. Então, quanto que é o volume da peça de metal? O volume da peça de metal é a diferença. É o volume final menos o volume inicial. Por quê? Você tinha um volume de água no início, você jogou uma peça metálica e a água subiu. Ou seja, o quanto ela subiu é referente à quantidade que aumentou o volume aí. Então, quanto que dá essa conta aí, gente? Dá 1,74. Quanto? 1,74. 1,74, o quê? ml. Tá? Então, ó, a massa do metal é 17,32 gramas. Tá? O volume desse metal é o volume que subiu de água, ou seja, 1,74 gramas. Eu vou colocar um M aqui que é do metal. Então, a densidade é uma relação de massa por volume. Só que a unidade que está pedindo, qual é a unidade aqui? A densidade foi pedida no enunciado do seguinte modo: calcule a densidade em grama por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade é uma relação de massa por volume. Tá? A massa tem que estar em grama e o volume em centímetro cúbico. Se a massa estiver em grama, a massa já está em grama ali, e o volume está em ml. Alguém saberia dizer qual que é a relação entre ml e centímetro cúbico? 1000 ml é 1 metro cúbico. Não, 1000 ml não, né? 1 milhão, né? 1000 litros. Ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 1 ml? 1 ml é exatamente igual. Então, se vocês digitarem no Google aí para fazer uma conversão, vocês vão ver que 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico. Tá? Então, a densidade é a massa, que é, no caso, 17,32 gramas pelo volume. O volume é 1,74 ml, o ml é exatamente igual a centímetro cúbico. Então, 1,74 centímetros cúbicos. Então, basta fazer a divisão. Tá? Quanto que vai dar essa continha aqui? Quem já fez? Vamos lá. 9,95. Quanto? 9? 9,95. 95. Qual que seria a unidade aqui, Jonathan? Então, pego depois ali também. A massa está em Massa por grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Tá? Então, aqui está a resposta. Então, calculamos a densidade de acordo com o que foi pedido. Então, aqui a gente põe direto no chat, ó, 9,95 grama barra centímetro cúbico. Opa, sumiu ali. Agora eu vou mudar de tela aqui, tá? Deixa eu abrir o meu AVA aqui também. Vamos ver o que vai aparecer ali para vocês. Curso de Química. Tá aparecendo ali. Vamos pegar o quiz 1. Pior que agora eu reabrindo aqui, deixa eu ver se ele vai mudar a ordem das questões. Aí, tá certo aqui. Então, ó, quando se deixa cair uma peça de metal, qual que é a nossa resposta? 9,95 grama barra centímetros cúbicos. Beleza? Então, essa é a resposta da primeira questão. Próxima página. Vamos lá. Segunda pergunta. A luz visível é comumente descrita em termos de comprimento de onda, em geral dado em nanômetros. Em cálculo subsequente, essa medida normalmente precisa ser expressa em metros. Então, assim, se considerarmos a luz laranja com comprimento de onda de 615 nanômetros, qual será o comprimento em metros? Tá? Qual será o comprimento em metros?
Então, vamos lá aqui, ó. 615 nanômetros. 615 nanômetros. Quem lembra o nano, quanto que era? Lembra que eu passei uma tabelinha para vocês. Ó, por exemplo, mili é 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano é 10 a menos? 9. Isso. Muito bem, Lucas. Nano é 10 a menos 9. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu vou escrever. 615 vezes 10 a menos 9 metros. Tá? Usualmente, a gente escreve notação científica. Então, vocês lembram lá da aula de física, né, que é só mudar a vírgula. Quando o número não tem nada, onde que está a vírgula dele? Quando o número não tem vírgula. Está no final. No final, então a vírgula está aqui, ó. Então, eu vou mudar a vírgula 2 para a esquerda, 6,15. É como se eu multiplicasse por 10 e por 10 aqui, né? Então, eu tenho que compensar ali. O que vai acontecer quando eu mudo a vírgula para a esquerda ali? Quem saberia dizer? Aumenta a potência, né? Vai para menos 7. Isso, então, na verdade, vai ficar 10 a menos 7, exatamente. Tá? Então, você pode exprimir a tua resposta de várias formas. Você pode colocar, eu sei que a minha resposta aqui deu 6,15 vezes 10 a menos 7. Tá? 6,15 vezes 10 a menos 7 metros. O que acontece ali, ó? Quando eu for colocar minha resposta, eu posso colocar de várias maneiras ali no quiz. Tá? Você poderia colocar da maneira mais difícil, mais chata, né? Que seria 0,123456615, 615, tá? Mais trabalhosa. Ou você põe direto aqui, ó, 6,15. Você pode pôr, como que você pode representar o 10? Tem várias formas. Você pode pôr o 10 elevado a menos 7, ou você pode representar por um E maiúsculo. É como na calculadora. Esse E representa 10. Então, você põe 6,15 o E elevado a 10. Agora, o 10 está elevado a quanto? Menos 7. Tá? E não esqueçam da unidade, metro. 6,15 vezes 10 a menos 7 metros. Então, essa seria a resposta. Vamos para a próxima página. Agora, aqui de associação. Então, temos 3 tipos de química que a gente viu na aula passada. A química inorgânica, a físico-química e a química orgânica. Vamos começar aqui pela química orgânica. Quem lembra o que estuda a química orgânica? Unidades carbônicas. Carbono? Isso, exatamente. A química que se destaca por carbono. Então, você aperta na flechinha ali e vai colocar, ó, tem 3 opções. Conhecida como a química dos compostos do carbono? Sim. Elementos químicos gerais são compostos? Não. Né? E estudo dos princípios da química? Também não. É a química do carbono, química orgânica. E a outra química, que é a química inorgânica. O que seria na química inorgânica? Os demais elementos e componentes. Isso, aquilo que não é o carbono, né? Os outros elementos, componentes. E a físico-química é o que sobra aqui, elementos químicos, estudo dos princípios de química. Tá? É o que sobrou ali. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Gente, vocês podem me interromper. Se vocês não estiverem entendendo, professor, não entendi. Volta aí. Tá? A gente volta aqui, não tem problema nenhum. Próxima página. Agora sim, vamos lá. 3, de associação também. Não esqueçam, quando você faz esse quiz, ele muda a ordem, tá? Porque a ordem é aleatória. Então, assim, às vezes você fez na ordem diferente, não se preocupe, né? Até quando alguém for me mandar dúvida, esse tipo de questão, me mande qual é a questão. Você falar assim, professor, não entendi a questão 4, mas qual foi a tua questão 4, né? Então, assim, sempre quando for mandar dúvida por mensagem para mim, especifique qual a questão, tá? Vamos lá. Então, o que ocorre aqui? Nível simbólico, nível macroscópico e nível microscópico. O que seria nível microscópico? Não é possível ver a olho nu. Isso, exatamente. Então, é o nível cujas mudanças, relativa a um submundo de mudança que não é possível de se ver diretamente. Exatamente o que você falou ali. O nível macroscópico é o contrário, aquilo que você consegue visualizar, né?
Nível cujas mudanças podem ser visualizadas. O nível simbólico é você pegar uma reação, por exemplo, uma água. O que é água? H2O, você representou a água como um símbolo. Ou você utiliza uma equação matemática para representar. Então, o nível simbólico é isso, a descrição dos fenômenos químicos por meio de símbolos químicos e de equações matemáticas. Próxima página. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que queira dizer? Algum choro? Alguma coisa? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou perguntar para vocês. O que é uma variação física e o que é uma variação química? Quem poderia me dizer isso? Vamos lá, deixa eu pegar alguém. Tiago, tá aí, Tiago? Tiago, cadê você? Deixa eu achar outra vítima, então, aqui. Vamos lá. Cadê o Danilo Salles? Tá aí, Danilo? Estou aqui, professor. Você lembra o que é uma variação física e o que é uma variação química? Não lembro, professor. Não tem problema. Então, eu vou explicar. Variação física... Vou pedir para vocês ligar o som um pouquinho. Variação física é quando você altera, você sofre alguma alteração da propriedade física, mas ele não deixa de ser aquela propriedade. Por exemplo, a água está congelada, é o gelo, e a água líquida. Tanto o gelo quanto o líquido, você não mudou a substância, eles continuam sendo água. Então, ele só mudou uma propriedade física, deixou de ser um estado sólido e foi para o estado líquido. Agora, o hidrogênio reagiu com o oxigênio e forma água. Antes você tinha hidrogênio, antes você tinha oxigênio. Eles sofreram uma mudança na estrutura e passaram a ser água. Então, quando isso acontece, é uma propriedade química. Já numa mudança de fase, por exemplo, era sólido, virou líquido, mas continua sendo água sólida ou água líquida. Então, nesse caso, é uma variação física. Tá? Agora, vamos lá. Vamos entender aqui em relação às questões. Quando há uma ferrugem de uma ponta de ferro, seria considerado uma variação física ou uma variação química? Química, professor. Química, porque você tem uma reação com o oxigênio, aquilo começa a formar um novo composto, a ferrugem ali. Exatamente, é uma variação química. Queimei um pedaço de madeira, vai continuar sendo madeira? Não, daí vai ser física daí. Porque vai virar cinza, né? Vai virar cinza, então você não é mais madeira, certo? Virou cinza, mudou a propriedade, continua sendo química. A física é, por exemplo, assim, piquei a madeira. Se eu piquei num pedaço menor, ela continua sendo madeira, ela não alterou. Então, nesse caso, como ela deixou de ser madeira porque ela foi queimada, ela também vai ser uma variação química. Fusão do gelo. O que é fusão? Quando ele deixa de ser sólido para líquido. Que tipo de variação que é? Física. Isso aí. Digestão de uma batata assada. Então, você tem a batata, você comeu, ela vai passar por um processo digestivo. Vai continuar sendo a batata? Não. Não, né? Então, é uma transformação química, uma variação química. Próximo. Próxima pergunta aqui. A densidade do gás hélio em 0 graus Celsius em um ATM é 0,685 gramas por centímetros cúbicos. Qual é o volume metro cúbico de um balão que contém 10 gramas de hélio nas mesmas condições? Então, vamos pensar assim, eu posso usar aqui a fórmula da densidade, ou eu posso pensar direto numa regra de 3, tá? Aqui também daria para ser direto. Então, vamos lá. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Que a densidade do material é 0,17685 gramas por centímetro cúbico. Aí eu tenho uma massa que eu acho que era 10 gramas, deixa eu confirmar aqui. Uma massa de 10 gramas e quer saber o volume em metro cúbico. Tá? Então, opa. Quer saber? Tem uma massa de 10 gramas e quero saber o volume em metro cúbico. Tá? Como que eu vou fazer aqui, gente? Ou usa a fórmula da densidade, massa ou volume, ou pode até pensar numa regra de 3 aqui, ó. A densidade é 0,17685 gramas a cada 1 centímetro cúbico. Tá? Eu tenho 10 gramas, então vai ter um volume, vou chamar aqui de X.
multiplica o cruzado, vai ficar 0,17685 vezes x igual a 10. Aí, x vai ser 10 sobre 0,17685. Quem faz essa conta aí para mim? Vai dar quanto? R$ 56,54. 56,54. E depois do 4? Tem 5, professor, então 55. Tá, então vamos arredondar aqui para 55. Então, aqui, ó, 0,17685 gramas tem 1 centímetro cúbico. Em 10 gramas eu vou ter x centímetros cúbicos. Só que esse volume está sendo pedido em metro cúbico. Certo? Esse volume está sendo pedido em metro cúbico. É isso? Deixa eu ver se a unidade é essa mesmo. Qual que é o volume em metro cúbico? E aí, gente, como é que eu vou fazer aqui para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico? É só você multiplicar por 10 a menos 6. Então, vamos pensar assim, ó, 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros. Mas aqui a unidade está cúbica, então eu tenho que elevar ao cubo. Tá? Então, 1 ao cubo é 1, metro cúbico, metro cúbico. 100 é 10 ao quadrado, ou seja, 10 à sexta centímetros cúbicos. Tá? Então, 1 metro cúbico tem 10 à sexta centímetros cúbicos. 56,55, opa. 56,55 metros cúbicos, centímetros cúbicos, vai ter x, tá? Então, vai ficar, na verdade, quando você fizer as contas, 56,55 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Beleza? Dúvidas até aqui, gente? Alguém não entendeu? Precisa que volte? Não sintam vergonha. Hã? Beleza, pessoal. Tá? E a gente pode até escrever de várias formas, né? Poderia escrever, por exemplo, 5,66 vezes 10 a menos 5, tá? Para ficar em notação científica. Então, volume, ó, muda a casa, vírgula 1, ó, 5,65, 5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Só mudei a vírgula ali. Consequentemente, mudo o expoente, tá? Mas não se assustem com as questões de conta, a gente vai desenvolvendo. A ideia principal desse quiz da aula passada era vocês desenvolverem, né, mexer no AVA, aprender ali como é que funciona, tá? Até esqueci quanto que deu o valor aqui. 5,65 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Então, vamos lá. 5,65. Deixa eu abrir que alguém entrou aqui. 5,65, o exponencial, menos 5 metros cúbicos. Então, vamos lá para a próxima questão. Agora aí, ondas eletromagnéticas podem ser consideradas como matéria. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. 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 Por que é falso? O que seriam ondas eletromagnéticas? Energia? Energia. Ô, André, tá vivo aí? Gostei da touquinha na foto, hein? Energia. Energia. Então, onda é energia, tá? Então, falso. Próxima página. Agora aqui, ó. Os objetos, eles ficam... objetos feitos de prata ficam escuros com o tempo. Então, isso é um fenômeno da oxidação, é uma reação química. Então, eu posso dizer que isso é uma propriedade física? Não, né? Oxidação, corrosão é uma propriedade química. Estava muito frio nesse dia, isso aí. Falso. Beleza? Agora, uma partícula possui massa de 350 microgramas. Qual seria o valor apontado no SI? Então, vamos lá aqui.
Aqui é só mexer nas unidades. Ó. Então, eu tenho 350 microgramas. Então, vamos lá. 350 microgramas. Quem lembra o que é micro? -6. -6. Muito bem, Isabela. Tá atenta aí. 350 vezes 10 a -6 gramas. E eu pergunto para vocês, qual é a unidade no SI de massa? Lembra que a gente viu na aula passada, que eu falei para vocês? Qual a unidade de massa no Sistema Internacional de Unidades? Quilo, professor? Oi, alguém falou? Quilo. Quilo, Rodrigo. Isso aí, muito bem. Então, ainda não está correto. Eu tenho que transformar de grama para quilo. Me falem a relação. 1 quilo tem quantos gramas? 1000 gramas. 1000 gramas. Tá aqui, ó. 1 quilograma tem 1000 gramas, que é 10 ao cubo. Tá? Corto grama com grama, ou seja, eu tenho que dividir por 1000. Para transformar de quilo para grama, eu multiplico por 1000. De grama para quilo, você divide por 1000. A relação é 1000. Tá? Então, isso aqui vai ficar o seguinte: 0,350 vezes 10 a -6. Deixa eu só autorizar alguém a entrar aqui na sala. Quilogramas. Em notação científica, lembrem-se, a vírgula ia para a direita, o expoente aumenta ou diminui? Ele diminui. Diminui. E agora que ele vai para a direita? Vai aumentar. Não, desculpa, ao contrário. Ó, por exemplo, aqui, ó. 50 vezes 10 ó, 1000. Né? Você vai para a esquerda aqui, ó. 1, 2, 3. Então, vai para a esquerda, ó. 1 vezes 10 ao cubo. Se for para a direita, ele diminui. Para a esquerda, ele aumenta. Então, aqui, ó. Eu vou mexer a vírgula para cá, ó. O que vai acontecer ali com o meu número? Vezes 10 a menos quanto? -7. Isso, -7. Tá? Quilogramas. Tá? Então, vamos aqui para o próximo. 3,5 vezes 10 a -7 quilogramas. Então, vamos ver o que está aparecendo aí para vocês. Aí. 3,5 e... Opa. -7 quilogramas. Próxima página. Aí, gente, vamos lá. Um químico investiga a turbidez e o ponto de ebulição e a inflamabilidade do hexano. Quais combustíveis, dos componentes combustíveis minerais? Quais são propriedades físicas e químicas? Gente, essa questão aberta, eu pus 3 possibilidades de resposta. Mas, nesse tipo de prova, se você não escrever exatamente igual, ele não está considerando, tá? Eu vou arrumar isso mais para frente. Ou eu vou deixar assim, se fosse uma prova que a gente estivesse fazendo, e fosse uma questão aberta, eu não ia pôr para ele pôr uma resposta automática. Eu ia pôr uma forma manual, que eu iria ler a resposta da pessoa e ver. Então, quem escreveu certo, mas não escreveu exatamente igual, se o gabarito deu errado, nem se preocupe, tá? Até porque eu falei para vocês que esse quiz, né, eu nem sei se todas as respostas estão certas ainda, mas até esse quiz inicial era só para vocês aprenderem mesmo a mexer no AVA, desenvolver um pouquinho, começar a usar um pouquinho a cabeça aí, né, que período de férias aí todo mundo dá aquela paradinha, né? Então não se preocupe ali se você não escreveu igual. Mas vamos fazer aqui, ó, entre nós, vamos lá. A turbidez e o ponto de ebulição. Tá? A turbidez é você analisar uma propriedade de que tipo? Quando você analisa a turbidez, você está mudando a tua essência do teu produto, do teu sistema? Por exemplo, você tem água, você vai analisar a turbidez. Está deixando de ser água? É físico? Isso, ele é físico, porque ele não muda, tá? Até eu vou escrever aqui um jeito que o gabarito não vai dar certo, tá? Corrigiu aqui. Turbidez. A turbidez físico. Agora, o ponto de ebulição é a mesma história do gelo. Se ele vai mudar de fase, ele não está deixando de ser aquele componente, ele só está mudando o estado físico. Então, aqui, a ebulição, ponto de ebulição, vou chamar aqui de PE,
por uma vírgula. O ponto de ebulição, P, vai ser físico também. E a inflamabilidade é relacionada ao quê? A pegar fogo, né? Queimar, tá? Então, isso é uma propriedade química. Beleza. Ele vai responder, ele vai me dar errado no gabarito porque eu não respondi exatamente igual, tá? Mas não precisa se preocupar, como eu falei, aqui é só para a gente dar aquela praticada. Aí, o ponto de ebulição do etanol é 78 graus Celsius. O que é o ponto de ebulição? Quando deixa de ser, quando deixa de estar no estado líquido para virar vapor, tá? Então, o ponto de ebulição, quando ele muda de estado de líquido para vapor, deixa de ser etanol? Se tua resposta for sim, ele seria uma transformação química. Se tua resposta for não, é física. Então, esse ponto de ebulição seria físico ou químico? Cri. Físico. Físico, isso aí. Então, a resposta é falsa, porque o enunciado diz que é químico. Agora, essa aqui é a mais xaropinha de todas, tá? Essa aqui, vamos lá. 6,5 gramas por milímetros cúbicos. E é para fazer uma transformação em micrograma por nanômetros cúbicos. Né? Então, vamos lá. 6,5 gramas por milímetros cúbicos. Eu vou transformar ali 6,5 gramas por milímetros cúbicos, tá? Vamos lá para a relação. O micro é quanto? Quem lembra quanto que é o micro? A base menos... Não, micro é menos 6. Menos 6, excelente. Então, assim, se eu quero transformar um micro, ó, eu pus um micro, eu tenho que saber que o micro é equivalente a 10 a menos 6 gramas. Cortar grama com grama. Então, para fazer o grama virar micrograma, eu tenho que dividir por 10 a menos 6, ou multiplicar por 10 a mais 6, também dá na mesma. Tá? Agora, o milímetro. Eu quero que a minha resposta esteja em micrograma, já acertei para o micro, por... Deixa eu ver que eu já esqueci também. Micrograma por nanômetro cúbico. Rapaz, judiei de vocês aqui, ó. Nanômetro cúbico. Tá? Vamos pensar assim, ó. 1 nanômetro tem quantos metros, gente? O nano é o que mesmo? Quem lembra? Menos 9. 10 a menos 9. Então, 1 nanômetro tem 10 a menos 9 metros. Só que ali eu não estou com nanômetro, eu estou com nanômetro cúbico, certo? Então, estou com nanômetro cúbico, eu tenho que levar os dois lados ao cubo. 1 elevado ao cubo é o próprio 1. Nanômetro ao cubo vai ficar nanômetro cúbico. 10 a menos 9 elevado ao cubo, quanto fica? Quanto fica, senhor André Hengel? Menos 6, não? Quanto? Menos 6 ou não? Não. O que você tem que fazer quando você tem expoente do expoente? Você tem que Multiplicar? Então, fica menos 9 vezes 3. Você multiplica aqui, ó. Menos 9 vezes 3. Vamos lá, tio da Toquinha. Leve tudo, mas não me assalte. Quanto que vai dar aqui? 9 vezes menos 3 é? Menos 9. 27. Menos 27. Então, 10 a menos 27 metros cúbicos. Excelente, pessoal. Tá claro até aqui, gente? Se alguém não entendeu, pergunta. Pode mandar mensagem, pode interromper aqui que não tem problema nenhum. Tá? Fiquem aí tranquilos. Ixi, tem alguns que estão respondendo aqui no chat, né? Na verdade, não. 729 não. Tem que multiplicar.
Tá? Então, 1 nanômetro cúbico é 10 a menos 27 metro cúbico. Agora, vamos voltar aqui para a relação. Eu quero subir com esse metro, eu quero sumir com esse metro cúbico. Tá? Então, eu sei que 1 nanômetro cúbico, ele equivale a 10 a menos 27 metros cúbicos. Tá? Não, inverti. E não é nem metro, é milímetro. Tá? Eu fiz errado. Porque tem milímetro ainda, né? Esquece. Tem que transformar ainda para milímetro aqui, ó. Tá? Vamos de novo aqui, ó. Eu fiz em metro cúbico e ele pede milímetro. Eu tenho que assumir com milímetro cúbico. Desculpem aqui, me confundi aqui. Tá? Deixa eu apagar e fazer aqui de novo. Então, vamos lá. Aqui, ó. 1 nanômetro tem 10 a menos 9 metros. E 1 metro tem quantos milímetros, gente? Como é que eu transformo de metro para milímetro? 1000 milímetros. Isso, então 1 metro tem 1000 milímetros. Tá? Então, aqui, ó. Podemos até pensar por parte para não confundir aqui, ó. Se... Não é 10 elevado à terceira ali? Aonde? 1 metro não é 10 elevado à terceira? Ah, sim, isso mesmo. 10 à terceira, obrigado. 10 à terceira, valeu. Então, 1 metro tem 10 ao cubo milímetros. Tá? Então, 10 a menos 9 metros, para transformar para milímetros, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, para eu converter de metro para milímetro, eu ainda tenho que multiplicar por 1000. Então, 1 nanômetro teria 10 a menos 9 metros. Se eu pegar e multiplicar por 1000, é 10 a menos 9 vezes 10 ao cubo. Certo? Mantém a base, quando tem multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, menos 9 mais 3. Quanto que é menos 9 mais 3? Menos 6. Menos 6. Então, aqui vai ficar 10 a menos 6 milímetros. Tá? Então, 1 nanômetro, milímetros, não milímetros cúbicos também. 1 nanômetro tem 10 a menos 9 metros, que tem 10 a menos 6 milímetros. Tá? Então, a minha relação, ela é entre nanômetro e milímetro. Então, aqui, vamos dar continuidade. Ó. 1 nanômetro tem 10 a menos 6 milímetros. Como é o cubo, eu vou levar o cubo os dois lados. 1 ao cubo dá 1. Nanômetro ao cubo fica nanômetros cúbicos. 10 a menos 6 ao cubo, o que eu faço aqui, gente? Eu tenho que expoente do expoente, o que acontece? Multiplica. Multiplico. Vai ficar quanto ali? 18. 18. Então, 10 a menos 18 milímetros cúbicos. Tá? Então, vamos voltar ali para o problema. O problema inicial estava aqui, ó. Deixa eu me ajeitar aqui, ó. O problema inicial está aqui, ó. 6,5 gramas por metros cúbicos. Então, o que eu fiz aqui inicialmente, pessoal? Olha só. Eu sei que 1 micrograma tem 10 a menos 6 gramas. Então, ali eu sumo grama com grama. Agora, eu tenho esse metro cúbico aqui, ó. Metro cúbico. Tá? Então, o que eu sei? Milímetro cúbico. O que eu sei do milímetro cúbico? Que 1 nanômetro cúbico, que é o que eu quero, ó. 1 nanômetro cúbico tem 10 a menos 18 milímetros cúbicos, ó. Que dá a relação aqui de baixo, ó. 1 nanômetro cúbico tem 10 a menos 18 centímetros cúbicos. Tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou fazer a relação, ó. Milímetro cúbico corta com milímetro cúbico. Então, sobrou aqui micrograma e metros cúbicos, tá? Que é o que o exercício pede. Agora, vamos ver as divisões aqui, ó. 6,5 é o valor, vezes 1, dá o próprio 6,5. Vezes 10 a menos 18, divididos por 10 a menos 6. As unidades, ó, milímetro cúbico cortou com milímetro cúbico, grama cortou com grama.
Tá? Então, aqui ficou micrograma por nanômetro cúbico. Beleza? Agora eu só tenho que resolver os expoentes. A resposta vai continuar 6,5. Agora eu tenho uma divisão de expoentes. 10 a menos 18 divididos por 10 a menos 6. Quem lembra qual que é a propriedade matemática? Como é que resolve aqui? Mantém a base e Subtrai os expoentes. subtrai os expoentes. Só que embaixo, ali já é negativo, certo? Então, o Gabriel, né, que respondeu. Quando você pegar o menos com menos, vai ficar mais, porque é menos 18 menos o menos 6, ó. Então, aqui embaixo o termo está negativo. Você subtrai os expoentes, então vai ficar 10. É menos 18 menos o menos 6. Menos com menos fica mais, tá? Menos com menos fica mais. Então, vai ficar menos 18 mais 6. Vai ficar 6,5 vezes 10, a quanto? Menos 12. Menos 12, a unidade que está ali. Tá? Se eu não errei nenhuma continha, para a resposta ter dado isso aí. Beleza, gente? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Então, tranquilo não, né? 6,5. 6,5. E, que é o exponencial, então lembre-se, se E vale 10, a menos 12, tá? Aí, ó, respondi todos. Quando eu vou aqui no Google, tem algumas, quando eu vou aqui no AVA, finalizar, ele me mostra aquilo que eu respondi ou não, tá? Eu não lembro se eu corrigi todas as respostas, ó, tem uma que tá a resposta incompleta. Então, você vem aqui, salva, 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 a 9 tá incompleta, ó, aparece um triângulozinho ali do lado. Tem alguma coisa que tá incoerente. Tá? Então, aqui, ó, você precisa digitar o número válido. Não, essa resposta não foi colocada com unidade, então ele pediu para não colocar unidade. Tá? Então, vamos ali. Agora, vamos tentar aqui de novo, ó. Finalizar a tentativa. Eu não vou ter tirado 10 aqui, porque tem alguma coisa que eu não escrevi igual ali. E talvez alguma coisa o gabarito não estava tão bem, porque eu não chequei ele direito, né? Vamos lá. Aqui, ó. Ele me deu a 6 errada e a 10. Deixa eu ver o que aconteceu na 6 e na 10. Aí o bom é que aqui tem um feedback. Tá? Então aqui, ó, resposta correta, o valor, né? Vamos para 6 ali direto. O que ele pediu? A unidade aqui. Eu tenho que checar se isso aqui a unidade tá certo ou se eu que errei aqui, tá? 6 e o 10. O que era o 10? O 10 é aquela da turbidez que eu não escrevi exatamente igual. Deixa eu ver se a 6 a resposta está errada ou se ali está errado. A densidade é tal, 0,1785 gramas por litro. Qual é o volume em metros cúbicos? 10 gramas. Pega 10 gramas, divide ali pelo valor. Só pegar minha calculadora aqui. Celular, na verdade. Então, vamos ver aqui. 10 divididos por 0,17685. 56,5. Tá certo. Isso está em litros. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Tem que dividir isso aqui por 1000. O que a gente fez ali? Deixa eu ver aqui de novo. Aqui, essa aqui. 0,56,55. 1 metro cúbico. Ah, eu respondi... Não, aqui está em centímetro cúbico, né? Então tá certo. Tá certo ali, tá? Aqui não tá certo ali, não. Não. Olha só. Aqui, gente, tá grama por litro. Grama por litro. Quando eu passei para lá, ó, eu escrevi grama por centímetro cúbico. Copiei errado, tá? Porque aqui não era centímetro cúbico, aqui era litro. Mas o que importa é que o jeito de fazer ali tá certo, tá? Então não era para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, e sim de litro para metro cúbico.
e um metro cúbico tem 1000 litros. A resposta ali no gabarito está certa, só que ó, eu errei na hora de copiar. Eu disse que a densidade é 0,17685 gramas por centímetro cúbico. O enunciado disse que é grama por litro. Então a unidade ali foi incoerente. Tá? Mas é só um mero detalhe. Tá? O importante é que o jeito de fazer o exercício está certo. Mas aqui seria por litro. Beleza? Então vamos lá. Gente, dúvidas aí? Como é que estão? Entenderam aí? Alguém tem algo a dizer? A parte de conversão ali é facinho de se perder, né, professor? Mas. Super fácil mesmo, não se preocupa, Michel. Esse foi para judiar um pouquinho de vocês, estavam de férias, né? Muito tempo ali, né? Mas conseguiu entender, tirando as enroscadas na conversão, hein? Não, deu tranquilo. Beleza. O principal é vocês entenderem ali a teoria, tá? O que é uma mudança física, uma mudança química, o que é os ramos da química, os setores, era mais uma ideia inicial, e aqui era principalmente que vocês aprendessem a mexer no AVA, entendessem como é que funciona o quiz, as questões aqui, tá? Então, gente, o que nós temos aqui para hoje? Como vai funcionar agora?